Aí um pouco das suas experiências como ministro do louvor e levita aí. Graça e paz. Me chamo Juan, como vocês já viram. E eu sou casado com uma moça linda que está ali atrás da câmera ali gravando pra gente. Por honra e glória de Deus. Porque isso também era improvável. Eu era um improvável de ser um ministro de louvor. Eu era uma pessoa improvável de tudo, na verdade, né? Mas nós viemos aqui para falar a importância da adoração. E enquanto os meninos estavam falando sobre a adoração, o Senhor me lembrou que, por causa do pânico e por causa de todas as coisas que têm acontecido, Ele me fez lembrar de Paulo e Silas na prisão. Que por mais que eles estivessem presos, eles estavam adorando ao Senhor e foi aí que as cadeias quebraram. Sabe, eu acredito que nesse tempo nós precisamos literalmente engrandecer o nome do Senhor, adorar o Senhor, porque esse é um tempo que as pessoas elas estão desesperadas. E existem muitos louvores que dizem que nós estamos desesperados de vontade, de amor pelo Senhor, desesperados pela presença do Senhor, desesperados por Ele, sabe? E é o que nós precisamos estar nos dias de hoje, não desesperados com o que está acontecendo, sabe? Eu acredito que muitas vezes a gente entende a adoração como algo superficial. Tipo assim, vai começar o culto, vai ter primeiro um louvor, depois uma palavra, é o normal. Mas não é o normal. Tem essa logística mesmo no culto justamente por causa da adoração. Tanto que tem a intercessão que vem antes da adoração ainda. Antes de começar o culto, tem os irmãos intercessores que eles estão lá na igreja, eles já estão intercedendo pelo culto. Então assim, a presença do Senhor já está naquele lugar. A presença do Senhor ela já está naquele lugar. Mas para ligar a igreja com os céus é diferente. Eu aprendi que faz algum tempo isso já. Eu aprendi que o altar ele é uma porta que liga o céu e a terra. E para essa porta ser aberta, pessoas que estão no altar, elas precisam ter uma vida no altar. Sim. Porque senão a porta ela não se abre. E aí a igreja não consegue entrar nessa porta junto com vocês. Então assim, o Ministério de Louvor ele não é um grupo de uma banda, um grupinho que tá lá e que vamos tocar, vamos, beleza, que louvor, tal. Legal esse louvor, legal, mas vai abrir a porta? Todo mundo que tá ali vai ajudar a abrir essa porta para que a igreja vai libertar entre? os cativos, né? Vai libertar os cativos? Porque lembrando também que quando quebrou-se as cadeias lá de Paulo e Silas, não abriu só as cadeias deles, abriu de todos os outros presos. Então assim, eu não tenho tanta experiência de muitos e muitos anos, sabe? Mas o que Deus tem me dado nos últimos tempos, o que Deus tem falado ao meu coração nos últimos tempos de adoração, nos tempos no secreto com Ele, de sentar na frente de um piano e cantar canções que não existem para Ele, sabe? É algo sobrenatural. Tipo, existiram vezes de eu estar sozinho na minha casa, sentar no sofá e falar assim, Jesus, senta do meu lado que eu só quero te adorar. E tipo, eu senti Jesus sentado do meu lado e Ele não falar nada pra mim, Ele simplesmente me ouvir adorar, eu chorar sozinho. Ele tá ali do meu lado, eu falar, amém, Jesus, obrigado. Sabe? É algo sobrenatural. Então assim, as portas dos céus, elas... Sinta isso, sinta essa presença. Ele queria ouvir algo bom. Porque qualquer coisa ele ouvia de qualquer um. Ele pedia pra qualquer um lá que tava lá no palácio, qualquer servo dele tocar. Sim. Então assim, a adoração ela envolve a nossa vida, mas quando a gente está no altar para tocar louvores ao Senhor, envolve a nossa vida e mais um pouco de estudo. Eu não sou completamente estudado, mas, porém, entretanto, todavia, a gente tem buscar aquilo que a gente consegue. E quando envolve isso no meio da adoração, é onde as pessoas falam, para Deus tá bom. Não. Não tá bom. E aproveitando o gancho um pouquinho, só interrompendo um pouquinho o Juan, dentro do que ele falou da passagem de Paulo e Silas, para que não fique só nas nossas palavras, para que a gente entenda um pouquinho mais do que o senhor tem falado, só vou pegar 2 minutinhos do seu tempo, Juan, para a gente ter uma reflexão também dentro disso. Aí a palavra do Senhor diz assim, em Atos 16, 16 diz assim, certo dia indo-nos para o lugar de oração,
encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos daquela escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os, magistrados disseram: estes são judeus que estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar, nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que eles tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Olha que loucura. Eles chegam numa cidade onde tinha uma certa mulher que tinha um espírito maligno nela de adivinhação. E eles Paulo expulsa esse espírito, porque ela ficava por ali meio que tentando trazer sobre a vida de Paulo uma situação para que o ego dele subisse. Porque ela não falava assim: eis ali alguns homens. Ela falava: eis ali os homens de Deus que pregam a salvação, né? Como diz aqui. E aí Paulo fica indignado porque ele vê que não era uma ação de Deus, mas uma ação maligna. E ele não deixa que isso subisse ao coração dele. Isso é muito importante, Juan, para a gente entender, porque hoje tem muitos homens e mulheres que entoam louvores, que cantam louvores, que esqueceram que a honra e a glória é do Senhor. Já deixou que subisse ao coração deles. E Paulo e Silas aqui a gente entende que Paulo ele fica, vamos entender assim, meio que agoniado nas palavras de hoje. Porque aquela mulher ficava atrás deles e eis aqui os homens de Deus, vamos entender nos dias de hoje. Pessoas que veem que o levita canta bem, que ele adora bem, o que fazem? Mano, você canta muito, você toca muito. E vocês que adoram, vocês que entoam louvores ao Senhor, vocês têm que entender uma coisa: tudo que temos e somos nada é nosso, tudo é do Senhor. A palavra fala que é dom dado por Deus. Deus vai tirar os dons? Não vai. Mas Deus não vai deixar nenhum vaso impuro no altar dele. Porque nós temos que entender uma coisa: existem dois tipos de vaso. Existe o vaso de honra e o de desonra. E o de desonra nunca vai ficar no altar. O Senhor sempre vai tirar aquele que está lá. Se a motivação do seu coração for adorar a Deus realmente com todo amor, com toda adoração, pode ser que eles não fiquem em paz. Você não precisa ser reconhecido por homens, porque o Senhor fala que Ele nos reconhece. Agora, se você estiver no altar porque você quer adorar, você quer cantar e você quer ser adorado, você quer que essa exaltação seja para você, pode ficar em paz. Vai aparecer um Paulo que vai expulsar suas demonias, tá? Fica bem em paz quanto a isso aí. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Olha que loucura. Agora a gente vai entender um pouquinho, como o Ami colocou, do poder da gente estar adorando ao Senhor, do poder de estarmos conectados na presença dele de espírito e em verdade, com amor, com a verdadeira adoração. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, e também vamos lembrar sempre, um bom adorador, ele também é um bom orador, amém? E cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam, e de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Olha que da hora isso. O poder da adoração verdadeira, o poder de dar toda a honra e glória ao Senhor. Como o Rambem colocou, e o GC também, a adoração ela é arma de guerra. O soldado, ele tem por sua arma o escudo e a espada, não é assim? O levita, o que ele tem para sua instrumentos e a sua
algo que o Senhor derramou sobre ele. Então a gente entende que não é uma unção dada por homens, mas dada por Deus. E o engraçado e interessante de tudo isso, Juan, é que assim, a palavra relata que eles foram despidos e açoitados, não é? Quantas vezes, meus irmãos, a gente tem sido despido e açoitado, mas não de uma maneira que eles foram, né? De tirar a roupa, de catar um chicote e nos bater, que nem aconteceu com Paulo e Silas, mas por palavras, né? Por situações. E a gente tem parado, a gente tem regredido. Paulo e Silas, com toda aquela situação que eles passaram, a palavra fala que perto da meia-noite eles oravam e cansavam, adoravam a Deus. Então a gente vai entendendo o quão importante a gente orar, a gente ter uma vida de oração no altar, uma vida de adorar o Senhor com louvor. A palavra fala que o cárcere, depois de um grande terremoto, ele se abre as portas e as correntes são quebradas. E ali o povo é liberto. Nos dias de hoje, o levita, nenhuma das suas funções dentro da adoração é trazer a libertação através do louvor. Então é muito importante a vida estar no altar, né, Juan? A vida estar em Deus verdadeiramente. Porque se o levita, o adorador, ele subir no altar para ministrar um louvor, aonde ele não se consagra a sua vida, onde ele vai simplesmente tocar um instrumento, ou simplesmente cantar, só vai ser uma canção e um som. Mas quando o levita ele sobe diante do altar, com seu coração realmente prostrado no Senhor, com uma vida de oração, com uma vida de adorá-lo, como o Juan falou, essa experiência, eu imagino, né? Essa experiência de você chegar diante de Deus, sentar no sofá, você pegar seu instrumento para adorá-lo e convidá-lo para ouvir a sua adoração, porque ele convidou o Senhor para estar com ele, e ali ele levou a adoração a ele, dele a Deus, e acredito que Deus recebeu. Então, o quão importante estar com a nossa vida centrada dentro do altar do Senhor, o quão importante o levita realmente adorar em espírito e verdade, da adoração dele ser para Deus e não para homens. Então que essa palavra, né, eu até roubei aqui um pouco tempo do antes, vou voltar com ele já, que fique cravada no seu coração, mediante a dificuldade, adorador, mediante a dificuldade, intercessor, levita, jamais se esqueça que o Senhor é o Senhor que quebra as correntes e abre as cadeias. Amém. O Senhor é o Deus que nos liberta e traz a paz. Amém. E a importância de uma adoração verdadeira diante de Deus, porque Paulo e Silas eles se colocaram diante de Deus porque já eram homens de Deus, então eles colocam a adoração deles no altar, eles apresentam a oração e a adoração deles diante de Deus, e ali Deus recebe de tão bom grado que quebra as cadeias e os grilhões e eles são libertos. Isso é só para a gente aproveitar esse gancho que o Juan deu, que essa passagem de Paulo e Silas é fantástica. Eu sou meio suspeito de falar que eu gosto muito de ler a carta aos apóstolos, Romanos, em diante, as cartas escritas por Paulo, um homem fantástico, um homem que realmente, quando entendeu o reino, ele sai da condição de perseguidor a ser perseguido, né? E muitas vezes somos perseguidos, mas o Senhor ele é quem nos guarda, e a nossa vitória, a nossa glória está nele. Sempre se lembre disso. Mas vamos lá, mano, continue compartilhando aí. Eu queria fazer uma pergunta para você. Faz quantos anos que você é convertido ao Senhor? Se entregou, né? Porque o convertido é a conversão. Você se entregou a Ele. Aceitar Jesus faz uns 10 anos. Aceitar Jesus, né? Que é o primeiro passo. Sim. E me batizar também. Mas, assim, me converter de verdade, convergir meu caminho, virar minha vida de ponta cabeça, uns 3 anos, 4 anos. E o que o senhor tem feito nesse tempo na sua vida? Porque, galera, o Juan é jovem. Quantos anos, Juan? Tenho 25 agora. 25. A gente tem que entender uma coisa. Nos dias de hoje, o mundo ele oferece outros caminhos, ainda mais para jovens, porque eles são jovens de verdade. Eu e o Gessé somos jovens, não é de mentira, porque a nossa juventude é diferente. E o mundo hoje ele traz para outros caminhos. A gente vê muito quando a gente passa por aí, até nas reportagens, jovens se destruindo no funk, sim, jovens se destruindo na bebedeira, nas drogas. E quão é precioso ver um casal jovem diante da presença do Senhor, né? Adorador,
Tem muita gente cantando aí músicas ao inferno e a gente vê jovens hoje levando seus lábios a adorar o Senhor. Isso é muito importante, né? E aí, como que é isso aí, esse tempo? O que Deus tem feito nesse tempo aí sobre a vida de vocês? Cara, depois que eu tomei a decisão de realmente me entregar ao Senhor, assim, tipo, de uma vez, assim. Claro que a gente fala assim, eu me entreguei por inteiro, mas não é sempre por inteiro, sabe? A gente sempre tem alguma coisinha ali que fala, preciso entregar isso pro Senhor, preciso entregar isso pro Senhor. Mas quando eu decidi realmente seguir os caminhos do Senhor e falar assim, não, eu vou começar a deixar as velhas coisas para trás e seguir pro algo que é Cristo, sabe? Eu conheci a Sula e a gente casou muito rápido, foi tipo, tudo muito rápido. E nesse meio tempo, no próprio dia do nosso casamento mesmo, eu pedi pro Senhor, eu falei assim, Senhor, que o Senhor venha quebrar todas as cadeias, porque nós éramos dois jovens aprisionados, né? Porque a gente veio de uma vida de bebedeira, de prostituição, então assim, é algo que dentro do casamento não pode existir. E aí quando a gente estava no meio do casamento, eu senti a presença de Deus e eu senti que Ele falava para mim, Ele falou assim, todas as coisas foram quebradas, daqui pra frente é uma folha em branco, sabe? Então tipo, a gente estava construindo algo novo. E claro, muitas coisas aconteceram no meio do caminho, mas de lá pra cá, assim, depois que eu me casei, depois que eu me mudei de novo pra cá, o Senhor Ele tem feito grandes coisas, sabe? Nós acabamos de nos mudar, a gente tinha, sei lá, uma cama, um guarda-roupa e uma mesa, sabe? E hoje a gente tem uma geladeira em casa, a gente mudou faz nem uma semana, né, amor? Tem geladeira, tem fogão, tem, sabe? O Senhor proveu tudo. E a gente não tem essa condição para comprar nada agora. Então, assim, o Senhor, Ele tem feito grandes coisas com relação à minha vida física, né? Com relação à minha vida desse mundo, mas com relação à vida espiritual também. Você falou sobre a vida no altar e eu me recordei de algo sobre guerra espiritual e sobre seu ministro de adoração. Uma certa vez a gente foi ministrar o louvor junto com a pastora Lu. E aí a gente foi numa igreja e tal, o Espírito Santo ministrou no meu coração para que ministrasse cura, libertação e sabe, eu comecei a declarar aquelas coisas sobre aquele lugar. E naquele momento para mim foi um momento crucial da minha vida, porque eu entendi que se não fosse o Senhor eu não teria ficado em pé. Foi algo sobrenatural para mim. Assim, eu comecei a ministrar aquilo que o Senhor ministrava no meu coração, que era sobre cura e libertação, e quando eu falei sobre um espírito de morte que estava assolando aquele lugar, literalmente eu sentia aquilo dentro de mim. E aí o Senhor falou assim, você vai repreender esse espírito e nós vamos continuar batalhando. E aí eu pedi para que os intercessores estivessem se colocando de pé, intercedendo sobre aquele lugar. E aí no momento que eu repreendi o espírito de morte, que eu falei que o espírito de suicídio não tinha mais poder sobre aquelas vidas e sobre aquele bairro, e aí eu senti como se tivesse um vidro daquele assim na minha frente e viesse alguma coisa com um impacto muito forte, tivesse e eu sentia o vento batendo em mim, assim, sabe? E não tinha nada na minha frente. E ali eu senti que o Senhor, ele estava na minha frente e que tudo que eu estava fazendo era no respaldo do Senhor, sabe? Aquilo pra mim mexeu de uma forma comigo que eu a princípio, eu sabia o que era, mas eu não tinha caído a ficha, sabe? E aí o Senhor falou comigo, depois que a gente foi embora e tal, eu até comentei com a pastora Lu, ele falou assim pra mim, falou, Juan, se sua vida não estivesse no altar, se sua vida não estivesse diante de mim, você não teria parado em pé, você teria parado na parede atrás de você. Porque literalmente eu senti que como se viesse alguém correndo assim, olha, de frente, né? De frente. Coletivo. Eu senti uma colisão. E ali eu experimentei algo do reino espiritual, que o Senhor me mostrou, assim, não visualmente, mas Ele me fez sentir algo que se eu não estivesse diante da presença de Deus, eu não teria resistido. Então, assim, a importância desses 4 anos pra cá, desses 3, 4 anos pra cá, é essa. Porque muitas vezes eu poderia ter caído, muitas vezes eu poderia ter acabado com tudo, acabado com a minha vida, porque isso já havia acontecido, que o Senhor ele me livrou da morte e Ele diz nitidamente, através de boca de outras pessoas e de profetas, que Satanás foi até o Senhor pedir a minha vida, o Senhor falou que não daria a minha vida, que Ele me daria mais uma oportunidade. Então, assim, são coisas que, sabe, marcam a gente. Verdade. E o quão interessante isso é que nem a gente falou um pouco atrás. Porque o Juan, ele é jovem. O mundo está ditando para os jovens que não vale a pena servir a Deus, que não vale a pena estar na presença dele. E a prova viva de que vale a pena está aqui, ó. Um jovem de 25 anos, adorador
levita na casa do Senhor, ministro de louvor, casado, né, com a Sula, casal aí que a gente tem aprendido a amar cada dia mais, né, parte da nossa família. Como ele citou, a pastora Lu e o pastor Gilson são nossos pastores. Daqui a pouco eles estão aqui também. Vão trazer uma palavra fantástica sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. E a gente vai entendendo o quanto realmente vale a pena, Luana, Verdade. adorar a Deus, o quanto vale a pena a gente estar realmente na presença dele, né? E essa questão que a gente vem tocando hoje, que é a questão da adoração, e realmente estar posicionado no Senhor de uma maneira verdadeira, é justamente experimentar o que eles estão experimentando também como jovens. Porque como o Juan disse, eles mudaram agora para outra casa, né? Saíram do apartamento, moram numa casa agora, e Deus vem provendo. Em tempo de dificuldade, em tempo que todo mundo está falando que está tudo desabando, o Senhor está construindo. Meus amados, criando uma coisa, Deus está construindo. Ele está nos desconstruindo para nos reconstruir nele, de uma maneira que Ele possa realmente usar a nossa vida como altar, para que sejamos vitrine para o mundo. Porque a vida do cristão é uma vitrine para o mundo, né? Imagina aí o jovem de 25 anos, casado. O que o mundo estaria editando hoje? Numa hora dessa tarde? Se não estivesse em casa, vai bagunçar no mundo, vai zoar, vai fazer isso, aquilo, outro, né? E diante de Deus ele tem parado para ouvir a voz junto com a tua esposa. E eles têm se colocado em adorar. E tem algo que é muito importante também a gente saber com relação ao ministro de louvor, ou o ministério em si de louvor, né? Que o ministério de louvor, nos tempos, né, antigos, que eram os levitas, que eles chamavam todos de levitas, eles cuidavam da casa do Senhor. Eles não era que nem a gente costuma dizer, a irmãzinha que limpa o banheiro, o irmãozinho que limpa o banheiro. Eram os levitas que cuidavam da casa do Senhor. Eles eram os caras que realmente tinham. Eles eram os homens da manutenção. Sim. Da casa do Senhor, né? Sim, e assim, eu falo porque muitas vezes eu pensei nisso, sabe? De falar, vou lá, sou levita, mano. Só que o significado não é você chegar lá e cuidar da casa do Senhor. Sabe? Cuidar da casa do Senhor, cuidar das coisas do Senhor. Não é simplesmente chegar lá, sentar, que nem eu, sento numa cadeira na frente de um teclado e tocar e cantar e ir embora. Tipo, a gente tem que limpar o altar, a gente tem que limpar a igreja, a gente tem que lavar o banheiro, tem que ser realmente servo, né? Sim. Tem que ser realmente servo da casa de Deus. Porque para que ele cresça e eu diminua. Sim. Então, já que nós precisamos ser os menores para crescer, então independente da atividade que nós vamos fazer, sabe? Eu acredito que assim, do que a gente estava conversando, eu tenho a plena certeza das coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, sabe? E não foi por causa de assim, claro, Deus usa as pessoas, mas não foi porque alguém falou assim pra gente, é necessário que você diminua e ele cresça. Foi porque o Senhor começou a implantar isso em nós. É como um pecado. Muitas das vezes a gente acha que falar assim, você está errado, você está pecando, isso é errado, você vai para o inferno. É certo fazer isso, porque a pessoa precisa saber que isso é errado. Mas a gente não pode obrigar a pessoa a parar de fazer as coisas. Porque quem convence na própria palavra de Deus é escrito pelo Espírito Santo. Então, enquanto, meu amigo, se você tem um ministério de louvor, se você é líder de louvor, se você é um pastor de louvor e tem algum problema no seu ministério de louvor, não adianta você ficar apontando o dedo na cara da pessoa e falando assim, meu amigo, você não pode fazer isso. Claro, você deve corrigir em amor. Mas não adianta. Não tem que ser uma coisa forçada, né? Imposta. O próprio Espírito Santo tem que ser uma coisa, tem que ser um entendimento. Sim. Isso é bem importante também, esse ponto que você tocou. Porque, como a gente disse no início, você não pode ser um ministro de louvor porque acharam você bonitinho. Sim. Sendo jovem, né? Ainda. Nós temos que entender que tudo que a gente vai fazer para o Senhor é o compartilhar da palavra, é o louvar, é o orar, né? A gente tem que entender que tudo tem que ser por amor, né? Por amor. Porque o Senhor fala que por amor de nós, Ele entregou seu Filho em morte de cruz. Então a gente vai entendendo, porque a palavra também diz que Deus ele é a essência do próprio amor. Então Ele é o amor. Se a gente não entende isso,
Nós vamos ser apenas o irmãozinho que canta e toca, o irmãozinho que prega, né? E o irmãozinho que conduz a oração. Quando deveria ser o varão, o valente, o guerreiro que entra na batalha, porque como o Gisele colocou no início, é uma luta. Ele pegou as armas dele e agora ele vai entrar na batalha espiritual. Porque a palavra nos garante que o louvor liberta. Sim. Né? Liberta, E cura. Então a gente tem que estar armado. Como o ministro, quando ele pega a espada, que é a palavra, que ele vai trazer uma liturgia, uma revelação que o Espírito Santo tem dado na vida dele, através daquela palavra ela vai, como a palavra diz, ela é como uma espada de dois gumes, ela discerne juntas e mesuras. Então ela vai entrar e vai separar. E ela vai trazer a cura, a libertação e o entendimento. Mesmo assim, a oração, né? Sim. Então cada ponto ele é essencial no corpo, para que tudo dê certo. Imagina um braço, um braço inteiro sem os dedos, ele é deficiente, né? Então eu tenho o que fazer. Então eu tenho um braço deficiente, mas com os dedos tudo funcional, ele é completo. E assim é a nossa vida diante do corpo de Cristo. A gente tem que entender, nós temos que entender que tudo que fazemos e somos não é nada pra gente, é pra Ele. É que interessante vocês compartilhando, e Deus ele colocou algo no meu coração, né? Que tudo que nós façamos ou pensamos, nós temos que fazer por fé nele. Então se você é um líder de louvor, se é um levita, né, você tem que fazer por fé no Senhor, né? Então muitas pessoas hoje, elas estão inseridas dentro de alguma denominação, estão inseridas em algum ministério, porém já estão com falta de fé, né? Já está com falta de fé, falta de amor, tudo duvida das coisas. E a real situação do nosso Brasil hoje, você parar para assistir uma televisão, se você já está com pouca fé, você vai ficar com menos fé ainda, vai se desacreditar mais ainda das coisas, e por conta disso, as coisas que você deveria fazer com excelência para o Senhor, você já vai fazendo de qualquer jeito, já vai empurrando com a barriga, sabe? E aí a palavra fala que ai daquele que faz a minha obra relaxadamente. Então eu quero dizer para você nesses dias, né? Aumente a sua fé no Senhor. Amém. Creia nele. Tenha esperança no Senhor. Sabe, a palavra de Deus ela diz, né, que o justo ele viverá pela fé. Então nós vamos viver por fé, nós não vamos viver por vista, né? Nós temos que entender que nós andamos na contramão deste mundo, né? Enquanto a televisão está dizendo está morrendo, nós estamos dizendo está haja vida, haja cura. Profetas, né? Sabe? Então nós temos que parar de olhar para aquilo que o mundo está fazendo ou está ditando e começar a olhar para aquilo que o céu está dizendo para nós. O céu está dizendo, o céu está falando nesses dias, falando com nós que somos corpo, né? Olha, abra a sua boca, declare vida, declare esperança, declare fé, enxerta a fé. Vamos enxertar a fé nessa nação brasileira, né? Vamos enxertar a fé. E o ministro de louvor, eu acho que ele tem que transbordar em fé. Eu acho que deve ser um dos que tem que, sabe, vai já sair água dessa parede, é o seguinte, vai sair e pronto. Eu acho que o cara tem que ser assim, tem que ser, sabe, tem que borbulhar dentro dele. Tem que ferver. Né? Tem que ferver. É uma coisa que a gente precisa entender também, né? Tipo, que nem um ministro da palavra, ele busca do Senhor, ele lê a palavra do Senhor, não para ele. Ele busca para abençoar outras pessoas, ou seja, ele se enche, aí se esvazia e vai se encher de novo. Sim. Então a mesma coisa é um ministro. E ele falou sobre fé e a gente estava falando sobre amor. 1 Coríntios 13 fala sobre todas as coisas que têm o seu tempo, e dentro de tudo isso, o mais importante é o amor. E em 1 Coríntios 14, ele fala sobre o amor também, só que ele fala, mesmo que eu falasse a língua dos anjos ou dos homens, de nada valeria se não houvesse amor.
Sim. E o amor é o mais importante de tudo. Mano, é um negócio absurdo esse negócio da palavra de Deus. Amor um pelos outros, né? Que é o que a gente tem se visto tanto se esfriar no meio da nossa nação brasileira, né? Isso, e é bem tocado, Gisele, esse ponto do amor, porque assim, ó, a gente tem visto o amor se esfriar no meio da nação. E o pior, o amor se esfriar dentro das igrejas. Dentro das igrejas. Dentro das igrejas. O povo de Deus tem que ser, não é que tinha que ser, tem que ser o povo mais amoroso. O povo que realmente recebe aqueles com amor. Amados, a palavra fala que o Senhor veio para os doentes, porque os salários já são dele. Então a gente entende que todo dia a gente tem que nos curar. Todo dia nós estamos procurando a cura. E a igreja em si, quando a gente fala igreja, a gente tem que entender que não são as quatro paredes. Porque a palavra de Deus diz que nós somos a igreja, templo e habitação do Espírito Santo. O grande templo é a casa de oração, onde se juntamos para orar, compartilhar a palavra, entregar as nossas ofertas, nossos dízimos, temos comunhão com o corpo, mas o Senhor fala que nós somos a igreja. Então esse amor tem que estar em nós. Nós temos que ser realmente transbordante em amor. Sim. Né? Porque se a gente não trouxer esse amor, meus queridos, o mundo está agitando morte, que tem que matar, que tem que fazer isso aquilo outro. E a palavra de Deus diz que tem que haver vida. E através da gente, nós, de todo o corpo de Cristo, nós temos que manifestar esse amor. Sim. Manifestar esse amor. Porque se nós, como corpo de Cristo, como homens e mulheres de Deus, né, se a gente não manifestar esse amor, quem vai manifestar? Quem vai manifestar? Não vai ter quem. Então o Senhor, Ele conta com a nossa vida. Ele conta com a nossa vida nesse tempo, né? Para que a gente realmente se manifeste como filhos e filhas de Deus. Para que a gente realmente faça a vontade dEle. E tudo em amor. Né? Por alegria. A palavra do Senhor diz assim, ó, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é assim? Né? Então temos que ter essa alegria de adorá-lo, de buscá-lo, de compartilharmos no reino, de termos essa unidade, né, no corpo. E hoje, como esse tema, é muito importante a vida do levita, do adorador, né? Porque é um momento ali, a gente sabe que começa o culto, né? É a logística do culto, começa a oração para a abertura do culto e tudo, e o louvor vem, e esse louvor ele vem para que a gente comece a se encher mais de Deus, né? Para que a gente comece a transformar e amados. Ele abre uma porta, né? Uma porta para que a palavra de Deus ela já venha de uma forma macia, para que a pessoa ela já o coração, ele já preparou a terra para receber a semente, né? Imagine-se que o louvor ele é uma máquina gigante na terra, já virando a terra para receber a semente. Então que a gente vem entender que quando estamos no culto, que começa o louvor, aquela adoração, meus amados, não fique indiferente não. Se coloque diante de Deus mesmo, ali é um momento seu com Deus, é um momento de cada um nosso, é um nosso individual com Deus. Começou a adoração, desde quando começa todo o culto, não só o louvor, mas o tema hoje é isso, a adoração, que a gente se coloque diante de Deus mesmo para adorar. Eu já tive, infelizmente, não vou falar nem oportunidade, mas infelizmente, eu já teve situações de estar no culto, não sei se com você já aconteceu, de chegar na igreja, né, e ver as pessoas meio que indiferentes. Adoração descendo, o céu descendo naquele lugar, a gente recebendo, e pessoas ali meio que parece que frias, né? Frias. Sabe o que acontece? Muitas vezes, eu já passei por isso, muitas vezes a gente acha que a culpa é nossa, sabia? O ministro de louvor, às vezes o cara tá lá, ele tem a vida no altar, ele busca ao Senhor e a igreja não recebe nada. Tipo, você fala, mano, o que tem de errado comigo, velho? O que tem de errado? O que tá acontecendo? O que eu fiz de errado? Mas às vezes nem não é o cara. Às vezes a igreja não quer, mano. Assim, você não consegue obrigar ninguém a aceitar Jesus. Pode. Você não consegue enfiar a palavra de Deus na cabeça da pessoa. Isso é bem importante a gente dar ênfase nisso, porque assim, amados, para você e eu recebermos o melhor de Deus, não depende do levita. Sim. Depende da nossa vida em Deus. Porque quanto mais eu me prostrar diante do Senhor para buscá-lo, para adorá-lo, mais eu vou receber. E aí, é como foi dito, imagine se a terra, que o dono daquela fazenda não quer deixar a máquina passar para virar a terra para plantar. Como é que você vai? Não tem como semear. Agora quando a gente abre a porteira e a gente fala, pode passar a máquina aí, vira a terra que logo atrás já veio o semeador com a semente.
nós vamos receber o melhor de Deus. A palavra do Senhor fala que a gente colheria 30, 60, 100 por 1. E para a gente colher isso, meus amados, não é só na parte financeira, não. Isso é a nossa vida espiritual, que é o primordial. Temos que entender que é o primordial. Muita gente tem achado que é só o financeiro. Só o financeiro. Amados, só um minutinho, só para cortar um pouquinho. Tem até minha prima lá do Japão, tá alcançando até o Japão já. Ela tá assistindo aqui, a Andrea Shimokawa, tá lá no Japão, lá mora lá já há muitos anos. E ela não é da igreja e tudo, mas ela tá assistindo. Muito obrigado, prima. Obrigado. Shalom, Andrea, né? Isso. Shalom, Andrea. Que o Senhor já esteja com você no Japão. Que declaramos que esse vírus não vai entrar na tua casa. Que ela já está guardada no Senhor. Creia que Deus pode fazer isso infinitamente mais pela vida de vocês aí. Se sinta amada, se sinta aí abraçada por nós aqui no Brasil, tá bom? E como a gente ia dizendo, então isso é tão forte a gente entender que temos que realmente ficar à porta para que o Senhor entre. Porque a palavra ela é bem clara: eis que estou à porta e bato. Olha como Deus é perfeito. Ele não fala assim que abre aí que eu estou entrando. Ele, eis que estou à porta e bato. Né? Então que no momento da adoração, do louvor, meus amados, abra a porta para o Senhor entrar. Para que você receba ali. Não fique indiferente não. É só um toque, tá bom? Não fica não, porque a indiferença ela não sai da unidade. Porque o indiferente ele é individualista, né? Vamos entender assim. Não faz. Ó, o corpo está aqui querendo se movimentar, mas eu não vou fazer parte desse corpo. Então ele é individual. E o Senhor fala que ele nos chama na unidade. Tanto que o Senhor ele fala que onde tiver um ou dois, ou três falando do meu nome, eu lhes farei presente. Deus fala: se 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu lhes farei presente. Deus não fala se você estiver sozinho, não que Deus não esteja com você, amado, nada disso. Eu estou falando assim, que quando você se junta com o corpo, é para você se movimentar nele. Amém? Só um toque. A gente, desde que a gente mudou para cá, que a gente começou a congregar no Pretém, Deus colocou algo no meu coração, principalmente, sobre a palavra equibalo, que é enviado sem direito de volta. E esse louvor é bem fantástico, né? Ele é bem tocante. Faz um tempo dessa nota pra gente aí, desse louvor. Pra gente atender. Vamos adorar mais um pouquinho o Senhor, meus amados. Nesse tempo, quase não seja diferente, tá bom? Antes de nós entrarmos para esse louvor, eu quero que você receba aí esta palavra, né? Seja no Japão, no Piauí, tem pessoas no Piauí assistindo o vídeo também. Do Sul, tem pessoas, Bahia, né, vamos dizer, do Brasil inteiro, né? Vamos profetizar que do Brasil inteiro tem gente assistindo aí, do mundo também. Receba esta palavra, né? Não sei qual a situação que você se encontra neste momento, não sei qual o quadro que você está aí. Mas lá em Jó capítulo 8, versículo 21 diz, né? Mas quanto a você, ele encherá de riso a sua boca, aleluia, e de brados de alegria os seus lábios. Seus inimigos se vestirão de vergonha, e as tendas dos ímpios não mais existirão. Toma posse aí. Ele veio tabernacular entre os seus, ele veio tabernacular entre os seus, o verbo do início. Ele veio tabernacular entre os seus, ele veio tabernacular entre os seus, ele veio tabernacular entre os seus, o verbo do início. Essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda, essa é a terceira onda, e os trabalhadores já estão de pé. Essa é a terceira onda, essa é a terceira onda, essa é a terceira onda, e os trabalhadores já estão de pé.
Essa é a terceira onda que vem trazer esperança a um povo, que vem trazer o reino do Senhor. Não mais uma placa, não mais um ministério, não mais uma denominação, mas e sim apresentar o coração de Deus, aleluia, ao povo. Aleluia. Trazer o coração do Senhor, dizer que você é amado, que você é amada dele, que você é filho e filha. Essa é a terceira onda que vai profetizar sobre os governantes, que vai profetizar sobre as nações, que vai levar cura e restauração por onde for. Esta é a terceira onda. E esse é um tempo em Deus que a gente tem entendido, né? Porque esse louvor ele é muito bacana, porque ele fala assim, ó, essa é a terceira onda e os trabalhadores já estão de pé. Ele tem chamado a gente para ficar de pé na presença dele. Meu amado, não é para você ficar jogado no chão, não. O Senhor tem te chamado para você se levantar na presença dele. É a hora dos trabalhadores, ó, se levantarem para bloquear. A gente tinha conversado na passada, né? Saia da fenda da rocha. Da rocha, isso aí. É o tempo de nós saia da fenda da rocha. Se levantarmos, estarmos de pé, prontos, né? Pra gente viver esse tempo, porque, amados, nós temos profetas nessa nação, nós temos levitas nessas nações, temos homens e mulheres que estão dispostos a entrar nessa batalha. E o Senhor, assim como Ele tem te chamado para esse tempo, Ele também tem chamado você para ser um profeta, para ser um levita na casa dele, porque a casa do Senhor é onde você está. O Senhor fala que Ele habita nos louvores. Então o Senhor Ele tem te chamado para adorar. Que nessa sexta-feira, nessa tarde, você pegue e use sua boca para adorar, para bendizer as coisas do reino, para bendizer tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para a sua casa, para a sua família. Seja boca de Deus. Não deixe que o diabo use a sua boca na sua casa, na sua família. Comece a profetizar sobre as ações. Comece a profetizar sobre a sua família, sobre a sua descendência. Como a gente também bem viu na semana passada, Deuteronômio 29, fala que os tesouros escondidos, eles são do Senhor, mas os revelados são nossos e dos nossos filhos. Que a gente venha lembrar sempre disso. E como foi falado, não é que Deus escondeu para que não te entregue, mas está escondido para que no momento certo seja lhe dado, a mim e a você. Essa parte do louvor, ela é tão importante, tanto nas casas, como nas igrejas, como foi no reino. A gente hoje foi falando bastante sobre Davi, né? E o Senhor fala que usou a sua vida também na adoração, no louvor, né? No 16, do 14 em diante, a gente vê como que Deus usou a vida de Saul. Diz assim no versículo 14 de 1 Samuel 16: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os oficiais de Saul lhes disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que serviam: encontre alguém que toque bem e traga-no até aqui. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie o seu filho Davi, que cuida das ovelhas.
Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno deixava. A palavra fala que Deus, quando Saul ele deixa de fazer a vontade de Deus, Deus já não tem mais prazer em Saul. E ela relata que Davi é o escolhido de Deus para reinar agora em Israel. É assim? Só que nesse meio tempo, até Davi assumir o trono, assumir o reinado, que demorou 40 anos, não foi da noite para o dia. A palavra fala que o Senhor ele envia o espírito maligno a Saul. E a gente, um pouquinho atrás, a gente compartilhou sobre as armas, né? Da nossa guerra. Que o levita ele tem como as suas armas os dedos, como parte da guerra, que é do corpo, e o seu instrumento é a arma de batalha para guerrear nas regiões celestiais. E nessa passagem, o Senhor nos confirma isso. Porque Davi, um homem que cuidava de ovelhas, que lá na frente vai se tornar rei e um valente guerreiro. Mas o Senhor usa a vida dele como uma harpa para adorar a Deus. Ele tocava a harpa, entendendo assim, para adorar a Deus, e expulsava aquele espírito maligno, ele se retirava de Saul. Daí a gente vê o quão maravilhoso é Deus e o quão importante é os instrumentos. Porque como na palavra está escrito, tudo que tem fôlego louva ao Senhor, né? E a gente vê o quanto Deus ele usa o louvor, a adoração dentro das escrituras. Quando ganhava uma batalha, tinha cânticos, festa, adoração, festa. E isso. Então a gente entende como é fundamental e importante a adoração diante do Senhor. Que você permita que o Senhor use a sua vida nesse tempo para adorar. Amém. Porque tem muita gente hoje se entregando, né, no viés da vida, pelas condições da terra e do mundo, do que o mundo tem ditado, e não tem adorado ao Senhor, não tem dado a Ele a devida adoração, a verdadeira adoração. Hoje nós temos jovens que estão por depressão se tirando a própria vida. Nós temos aí um índice de mortalidade na parte das mulheres por parte dos homens, né? Feminicídio crescendo. A gente vê o abuso sobre a vida das crianças da parte da pedofilia. E tudo isso, meus amados, acontece porque a gente não tem dado o devido lugar de honra ao Senhor sobre nossos lares, sobre as nossas casas. Famílias que estão se moldando de acordo às coisas deste mundo, quando deveria estar se alinhando segundo a vontade de Deus, segundo o crer dele. Então, aproveitando o gancho, né, dessa parte da adoração, nós adoramos o Senhor com nossas expressões, com nossos gestos, dançando, que nem a gente vai ter um tempo também com o pessoal da companhia de dança, que vai falar um pouquinho sobre isso, né, sobre o quão importante é a dança, a adoração com a dança para Deus. Mas que a gente venha entender que a nossa vida tem que ser uma vida de adoração ao Senhor em tudo que a gente fizer, em tudo. É difícil, meus amados, porque a gente tem um negócio chamado carne aqui que grita,
Mas o Senhor disse assim, que quem disse que seria fácil? O céu é tomado à força, por força e violência. E a força não é contra a vida do meu irmão, não é contra a vida da minha irmã, não é contra a vida da minha esposa. A força é usada contra essa coisa chamada carne, que grita pra gente fazer as coisas erradas. Então nós temos que usar de força, Verdade. para poder romper, para poder a gente ganhar essa batalha. A palavra de Deus diz que a carne é fraca e o espírito é forte. E por que a gente tem deixado a carne vencer a batalha? Muitas vezes, não é? Que seja na adoração, no louvor. Por que a gente vê muitos levitas hoje, muitos adoradores que começam sua vida tão bem, Juan? A gente vê jovens assim que nem você, começando no seu ministério bem, com Deus ali, e aí vai andando, vai crescendo dentro do ministério da adoração, do louvor. Daqui a pouco Deus dá cânticos maravilhosos, louvores fantásticos para falar do reino, para tocar vidas. E esses homens e mulheres têm se corrompido, se moldando as coisas deste mundo, quando deveriam entregar a Deus toda a honra e toda a glória. Que, em nome de Jesus, meus amados irmãos, que você não venda a sua adoração para as coisas deste mundo, que você não entregue as coisas de Deus, o que Deus tem colocado nas suas mãos, para o mundo, que você não troque, né, por um prato de lentilha, mas que você guarde, porque a palavra de Deus nos garante que tudo que foi nos dado vai ser requerido, a gente vai prestar conta. Isso serve para a tua vida e para a minha vida. Que a gente coloque a nossa vida realmente no altar do Senhor para adorá-lo e fazer realmente a vontade dele, porque ele é o único que é digno de toda honra e toda glória. Juan, que Deus abençoe sua vida, cara, seu ministério, mano. Que Deus continue com você nessa caminhada. Se lembre que sempre de uma coisa: tudo que nós fazemos é para ele. Sempre, 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 sempre. Sempre. Devolva para ele sempre a verdadeira adoração. E o que é mais legal disso tudo, varão? Seja sempre autêntico diante de Deus. Traga tudo aquilo que ele derramar sobre a sua vida, que ele trouxer sobre você como alimento, é o que você tem que derramar. Como você bem colocou, né? A gente quando ministra, a gente quando louva, quando adora, a gente derrama tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que a gente tem buscado. E isso é uma oportunidade fantástica que Deus nos dá, porque a gente tem que voltar para se encher de novo, né? Porque quando a gente aprende isso, quando a gente entende isso, a gente sempre está se renovando em Deus e sempre buscando mais de Deus para dar. E quando a gente traz tudo para nossas vidas, quando a gente tudo para a gente e esquece que tudo a honra e glória é dele, a gente se perde no caminho. Existe algo que Deus me deu, que foi profetizado há muito tempo atrás. E como você falou, existem pessoas que Deus dá canções para elas e elas se perdem no meio disso. E logo que eu voltei para a casa do Senhor, houve uma palavra sobre a minha vida. E essa palavra se estendeu e eu não me preocupei tanto com isso. E aí um certo dia a gente estava num campo de futebol, e a gente estava começando a fazer uma célula lá. E aí no meio da adoração o Senhor começou a me dar um cântico novo e eu não entendi muito bem. Só que geralmente quando essas coisas acontecem a gente canta e esquece. E aquela foi a primeira canção que o Senhor me deu, eu nunca esqueci ela. Assim, foi algo sobrenatural, sabe? Tipo, foi um pedaço de uma canção e ela ficou naquele pedaço por muito tempo. E aí todas as vezes que o Senhor me dava algo, ele ligava algo que estava acontecendo na minha vida. Todas as vezes. Eu não tenho muitas canções, acho que tem umas 4 canções que estão completas, assim, mas que foram de momentos da minha vida em que o Senhor falou comigo primeiro, para depois se transformar numa canção, sabe? E eu acho isso interessante porque não se trata somente de você querer fazer uma canção. Não se trata somente de você escrever algo legal, fazer uma nota legal, que toque os ouvidos, não é nem o coração, né? Que toque os ouvidos, mas sim algo que vem do céu, sabe? Quando as pessoas perguntam para mim, você tem alguma música? Eu falo assim, então, eu tenho alguma coisa que Deus me apresentou, que já estava no coração dele, mas ele colocou no meu primeiro.
Então, assim, Deus me deu algo que já estava no coração dele, sabe? Porque Deus não dá algo para mim. Deus dá algo para minha pessoa para que isso abençoe outras pessoas. Isso aí. Então, assim, eu gostaria de agradecer aqui porque eu não estava nem muito preparado para isso, porque eu quis saber de última hora, mas eu gostaria de liberar uma palavra sobre a vida dessas pessoas. Amém. Porque eu não sei, você que está aí na sua casa, não sei nem quantas pessoas estão assistindo, mas isso também não importa. Se você está aqui é porque era para você. Se você está aí na sua casa e você tem o seu ministério já, ou se você não tem seu ministério e sabe que tem um chamado, você que é homem ou mulher, não importa, eu acredito que se você está assistindo aqui é porque Deus te tocou de alguma forma, sabe, até agora. Porque nós estamos aqui há algum tempo e se você entrou no começo, Deus te tocou de alguma forma. E eu espero que você tenha recebido tudo isso, eu espero que você tenha sentido a presença de Deus conosco, mas a princípio de tudo, acima de tudo, que você sinta no seu espírito o Senhor te tocando novamente, para que você retome isso no seu chamado, sabe? Tem uma canção de um colega que fala: eu não troco o meu chamado, eu não negocio a minha unção, pois não há nada mais importante do que agradar ao teu coração, que no caso seria o coração do Pai. Então, receba na sua casa uma unção sobrenatural. Pai, eu te peço para que o Senhor venha liberar essa unção agora sobre as casas, sobre os lugares onde essas pessoas estão ouvindo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, restaura ministérios, Deus. Em nome de Jesus, seja de adoração, seja de pregadores, seja de dança, não importa o ministério, Senhor, venha restaurar agora, pelo poder do Teu nome, Jesus. Porque o Teu nome tem poder para curar, libertar, sarar, Pai. Por isso, em nome de Jesus, que o Senhor venha curar e sarar essas pessoas, Pai, para que o ministério delas venha a ser reerguido, Pai. Não somente dentro de uma igreja, Senhor, mas dentro de suas casas, Pai. Como sacerdotes, Deus. Como sacerdotisas, Deus. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, para que o Senhor venha reerguer essas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, venha dar sonhos proféticos a essas pessoas, Pai. Dá visões, Pai. Tira todo o tampão dos ouvidos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Tira agora, Pai, toda a máscara, Senhor. Em nome de Jesus, que essa pessoa ela venha se olhar no espelho e venha se ver exatamente como o Senhor a vê, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro ministérios restaurados agora, pelo poder do Teu nome. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Disso, varão, temos entendido que o Senhor ele vai fazer e vai continuar fazendo algo maravilhoso na sua vida. Juan, nós profetizamos em nome de Jesus, cara, o ministério no Senhor próspero, para que você viva todo dia, cara, cada momento da sua vida, o que Deus já tem programado para a sua vida. Como você disse um pouco atrás, se cumpre Deuteronômio 29:29, que os tesouros escondidos esses são do Senhor, e os revelados são para nós e para nossos filhos. Que assim seja na sua vida, meu irmão. Como você me colocou, que cada tempo de uma situação na sua vida, Deus ia dando uma parte da música para que se completasse aquilo que Ele queria. E esses são os tesouros escondidos sendo revelados. E isso já vai sendo dado para que também seja dado aos seus filhos. Que assim seja, que em nome de Jesus, cara, você viva cada dia o melhor, que você continue com esse coração no Senhor, de adorador, de buscar, de ter essa vida nele. Meus amados, ele é um adorador com 25 anos, que aceitou Jesus há 10 anos atrás, que se findou e realmente se prostrou diante de Deus, 4 anos mais ou menos, para adorá-lo, para buscá-lo, para entender o reino. Entenda uma coisa, ninguém nasce cristão. Ninguém nasce cristão. A palavra fala que a gente, muito pelo contrário, a gente já nasce pecador. Porque o fruto do pecado, somos o fruto lá, Adão e Eva. Mas em Adão e Eva cai-se e entra o pecado na terra. Em Cristo Jesus nós somos comprados com seu precioso sangue para a gente viver o melhor dele. Então entenda uma coisa. Se você tem um chamado ministerial, se você tem um ministério que está travado, como foi dito pelo Juan, se está bloqueado, parado, de repente por sua culpa, não é culpa de ninguém, que hoje, em nome de Jesus, seja ativado esse ministério na sua vida. Que você já comece a exercer esse ministério dentro do seu lar. Porque dentro da sua casa você é profeta. Dentro da sua casa você é o líder, você é o pastor da sua casa. Você foi colocado, instituído como homem sacerdote para que você cuide do rebanho que Cristo colocou nas suas mãos. E que o seu coração esteja sempre nele. E lembre sempre de uma coisa: o Senhor tem chamado os jovens aí. Por exemplo,
A juventude é dele, porque vocês são fortes e têm vigor. Deus tem chamado vocês para esse tempo, para viver esse tempo. Semana que vem, segunda-feira. Segunda-feira a gente vai estar por aí de novo. 2 horas. Às 2 da tarde. 2h30 por aí, né? Até umas 3 horas a gente está. Eu falo 2h30 porque é o tempo que a gente está programando aí. Vamos ter um outro irmão amado aí que vai estar ministrando algo sobre o coração de vocês. Mais um irmão na fé aí que cremos que vai somar muito para a vida de vocês nos seus lares nesse tempo. O Juan faz parte do corpo, como você também faz. Se em algum momento da sua vida você se desviou, você saiu dos caminhos do Senhor ou simplesmente não o reconheceu como o único e suficiente Deus da sua vida, nessa tarde nós convidamos você a se entregar a Ele, a se voltar para os caminhos, porque o Senhor Ele fala que nunca é tarde para que a gente volte para os caminhos dele. Muito pelo contrário, temos que ter pressa em estar nos caminhos, porque não sabemos nem o dia nem a hora que o Filho do Homem voltará no alto céus para romper para buscar a sua igreja gloriosa. Então o Senhor nessa tarde Ele te dá a oportunidade de você se render a Ele, de você se entregar a Ele. Se você estiver aí no seu lar, onde você estiver nessa tarde, e quiser se entregar a Ele, voltar para os caminhos, nós te pedimos que você levante as suas mãos e o receba como o único e suficiente Deus na sua casa, na sua vida. O único Deus. Meus amados, nós só temos um Deus. O povo de Deus, quando ele entende quem é Ele, quem é o Deus que ele serve, o Deus da salvação, o Deus que realmente é vivo, porque a cruz vazia está. Nós cremos num Deus vivo, amém? Não um Deus morto. A cruz vazia, ela simboliza que o Filho de Deus está vivo, ressurreto. Ele ressuscitou. E quando a cruz tem uma simbologia de um homem ali deitado e ainda pregado, ela relata que ele ainda está morto. Mas nós cristãos, pequenos cristos, como a palavra diz, nós cremos num Deus vivo. Então, em nome de Jesus, receba esse Deus na sua vida, o nosso Deus, o único Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Que se você estiver desviado, que você volte para os caminhos dele agora, em nome de Jesus. Se você quer aceitá-lo, já levante suas mãos agora e faça oração conosco. Deus vivo é quando nós entregamos o nosso coração. Vemos que aqui um povo comprometido com a fé. E eu me ajunto a eles, dizendo a todos que o Deus que nós servimos é um Deus de provisões. Então, se você está realmente desorientado, precisando de seus caminhos ser aplainados, saibam que Deus ele traz pessoas como os que estão aqui para nos dar uma direção. Essa direção é posta através de pequenos vasos, pequenas vidas que estão precisando de um amparo, de uma direção. Por isso, se você estiver nesse momento pensando como fazer para resolver aquilo que está tão difícil no seu coração, levante suas mãos agora. Entenda que Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, Ele não dorme nem cochila por causa de vocês. Ele quer que você se aproxime dEle. Então levante suas mãos. Vamos orar pedindo a Ele que adentre este coração apertado, doído pelas dificuldades da vida e sofrido pelos pesos que a vida tem dado. O Senhor é Deus e protetor. Amém. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós aqui estamos clamando por essas vidas que levantaram suas mãos, abrindo seus corações, ó Pai, para entender que o Senhor é o único que pode mudar todas as coisas. Sim, Senhor. As coisas, Senhor Deus, reveladas são para os homens. Nós vemos aquilo que fazemos, mas as coisas ocultas estão guardadas nos céus por Ti, Pai, para ser revelado ao coração daqueles que o amam. Por isso, no nome de Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, receba essas pessoas que levantaram suas mãos como os Teus filhos amados, retornando à Tua casa, estão chegando à Tua casa, Pai, para glorificarem e bendizer o Teu nome, porque a Tua casa não é terrena, a Tua casa é o coração do homem, aqueles que se abrem para Te conhecer. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai,
Muito obrigado por cada um que aqui está, Senhor Deus, que tem feito esta live, buscando, Senhor Deus Todo-Poderoso, mostrar aos homens que não precisa de grandiosidade, não precisa de suntuosidade, para demonstrar que somos filhos de Deus. Precisa sim que um coração disposto, um coração aberto. Este coração o Senhor não rejeita. E nós estamos aqui para dizer isso a você que está atrás deste vídeo. Nós cremos naquele que proclamamos. E sabemos que Ele é merecedor de toda a honra, glória e adoração. Por isso recebemos a vocês que levantaram as mãos como filhos de Deus amado, santo e poderoso, Criador de todas as coisas. E é em nome de Jesus que nós recebemos a vocês como irmãos. Se tem sede, venha como você está. Vem, sim, vem. A misericórdia não importa o que você fez. Vem, te chamei, me ouviu. Você veio e me resgatou. Quero estar onde estás. Meu coração é um pavio, teu amor é a chama, e eu vou queimar por ti. Meu coração é um pavio, o teu amor é a chama, e eu vou queimar por ti. Meu coração é um pavio, e o teu amor
Fica na bênção.